Para a gente entrar direto nas nossas discussões, eu faço o convite ao Ricardo Riso, né? Ricardo Riso, que é da Comissão Nacional para a Unesco, ligado à Divisão de Nações Unidas 3 do Ministério de Relações Exteriores. O Ricardo é formado em Direito, né, com mestrado em Ciências Políticas e doutorado em História Nacional, é diplomata, já trabalhou na Divisão das Nações Unidas do Ministério das Relações Exteriores entre 2006 e 2010, né, esteve na Embaixada do Brasil em Montevidéu, de 2014 a 2017, está aí no Departamento de Organismo Internacional do Ministério das Relações Exteriores desde 2017, e tem uma vasta experiência nas áreas de ciência política, relações internacionais, histórias sociais, entre outras. Ricardo, é com muito prazer, estamos muito felizes com a sua presença, e você tem aí em torno de 20 minutos, mas fique à vontade, para nos falar um pouco sobre a Comissão Nacional para a Unesco e essa relação existente com o Programa Internacional de Geociências e Geoparques da Unesco. Bom dia, meu amigo, e muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, Marcos. Sou eu que tenho que agradecer a vocês o convite, a própria concepção desse webinário. Primeiro, deixa eu dar bom dia a todas e todos. Eu vejo algumas pessoas com quem eu tenho contato muito frequente, no âmbito do trabalho da comissão. A Nicole Facuri, do Ministério do Turismo, está aí presente, participou conosco de alguns processos importantes, então fico muito contente de vê-la. O Fábio também, do escritório da Unesco em Brasília, com quem eu tenho um contato estreito. Enfim, é uma alegria poder participar desse evento. Eu queria contar um pouquinho para vocês onde está hoje a Comissão Nacional do Brasil, da Unesco, do Brasil para a Unesco, como é que funciona, dos desafios que a gente vem encontrando e, especificamente, em relação aos geoparques, algumas ideias que a gente tem para trabalhar em conjunto. Como você disse, Marcos, eu sou diplomata de carreira, servi na nossa missão junto às Nações Unidas em Nova York, na Embaixada em Montevidéu, regressei, sempre trabalhei com política multilateral, e hoje eu chefio uma divisão no Itamaraty, que é a Divisão de Nações Unidas 3, que tem diversas atribuições no âmbito das relações do Brasil com as agências especializadas da ONU. Eu cuido de alguns temas humanitários, temas jurídicos, e também algumas atribuições relacionadas à Unesco, entre elas de levar adiante esse mandato da Comissão Nacional, A Comissão Nacional está prevista, ela é uma instância prevista na Constituição da Unesco, é uma instância de ligação, como a gente diz, ou de interface dos governos com a Unesco. É claro que a definição da sua estrutura, das suas competências, dentro daquilo que está previsto na Constituição da Unesco, é prerrogativa dos distintos governos. Eu acho que e também é uma forma a forma como a comissão se organiza é reflexo da evolução das relações entre cada país e a Unesco. Então, a nossa comissão, ela desempenha suas funções de interface com a Unesco, mas ela não se desenvolveu como outras, Isso significa que, e por razões específicas do contexto brasileiro, o maior escritório da Unesco fora, em um país, é o escritório nacional que nós temos aqui. A Unesco tem um escritório no Brasil que é muito ativo, muito grande, e, portanto, reflete um nível de cooperação que houve entre o governo brasileiro e a Unesco no passado, e continua havendo, que é muito, muito elevado. Ou seja, a Unesco é uma entidade extremamente valiosa, participativa, em diversos âmbitos do governo federal, da nossa elaboração de políticas públicas, tem uma extensa cooperação na área de educação, etc. Então, por isso, a comissão acabou se tornando um órgão, hoje sediado dentro do Itamaraty, portanto, corresponde à minha divisão, acabou se tornando um órgão, de alguma forma, um pouco mais coadjuvante, vamos dizer assim. Mas as atribuições dela, elas estão definidas na Constituição da Unesco, então elas não podem ser desempenhadas por nenhuma outra instância, Enfim, então, a gente tem, dentro do Itamaraty, ao longo dos anos, tem havido discussões sobre a oportunidade da gente, digamos, desenvolver uma comissão com um formato mais amplo. Em muitos países, ela é um órgão interministerial, digamos assim, ela congrega várias instituições, justamente porque uma das funções mais importantes que ela desempenha, além desse contato eu vou chamar assim, com o público-alvo da Unesco, de mobilizar os diferentes setores da sociedade que são envolvidos em projetos da Unesco, ela tem também uma função que você mencionou, Marcos, na sua abertura, de endosso, vamos chamar assim, Muitas vezes há processos seletivos no âmbito da Unesco, existem processos relacionados a bolsas, prêmios, premiações, até mesmo acesso a recursos, como
o Fundo Internacional da Diversidade Cultural, que implicam esses processos que os países selecionem ou apontem aqueles candidatos que consideram aptos a concorrerem a esses processos, né? Então, existe um processo, muitas vezes, processo de pré-seleção ou seleção de candidaturas enfim, que são importantíssimos, porque quanto melhor a gente conseguir organizar esses processos, maiores vão ser as chances dos atores no âmbito da sociedade brasileira conseguirem, né, os resultados e participar mais ativamente da Unesco. E a comissão é responsável por esse endosso, né, vamos dizer assim. Enfim, eu acredito que um país hoje, na medida que os processos no âmbito da Unesco vão se tornando mais complexos, né, mais tecnicamente, às vezes, exigentes, enfim, e vão se sofisticando, por assim dizer, é natural que a gente caminhe para um formato de comissão um pouco mais maduro também. Eu acho que isso é uma discussão que está colocada desde que eu assumi essa função. Tenho conversado com muitas pessoas sobre isso. Já houve projetos no passado, dentro do âmbito do Ministério das Relações Exteriores, de construir também uma comissão interministerial, com capacidade de, mais formalmente, convocar os diversos órgãos do governo federal e outros órgãos que colaboram, né, que podem colaborar com o governo federal, para montar uma comissão que tenha uma espécie de composição permanente, seja representativa, e consiga emprestar essa legitimidade que é necessária para a gente permitir que os diferentes projetos nacionais tenham essa entrada dentro da Unesco. Naturalmente, como se trata de uma mudança no âmbito da estrutura administrativa, né, a criação de uma instância, e houve no começo agora de 2019, né, um decreto que reestipulou certas regras para a criação de comissões, para a criação de órgãos colegiados na esfera federal. Essa é uma discussão que precisa ser amadurecida ainda do ponto de vista burocrático, precisa ser levada à pauta dos diferentes ministérios que estariam envolvidos, né? A gente sabe que existe o Ministério do Turismo, o Ministério da Educação, no caso enfim, dos geoparques, naturalmente, o Ministério de Minas e Energia. Então, haveria que congregar um pouco esses diferentes atores, o que exige coordenação no nível, né, da esfera federal, para poder pensarmos no futuro da comissão. Hoje, tal como ela existe, ela corresponde a uma instância dentro do Ministério das Relações Exteriores, que é a minha divisão, e que vem procurando, enfim, dentro das nossas possibilidades, fazer o que se espera da comissão, que é a articulação entre os diferentes órgãos do governo federal, entre os diferentes setores da sociedade que, vamos dizer, para os quais a comissão é um serviço, né? Ela presta esse serviço de janela de diferentes setores para a Unesco, em estreita coordenação com o escritório da Unesco no Brasil, com que a gente mantém uma relação de muita proximidade, de muita cooperação, né, e sempre buscando, como último objetivo, exatamente atribuir a legitimidade necessária aos processos de seleção, de escolha, de divulgação, né, das diferentes oportunidades que surgem no âmbito da Unesco. Quando eu tomei conhecimento pela primeira vez da questão dos geoparques, né, da existência da rede, me chamou muitíssimo a atenção. Isso foi justamente no ano passado, quando a gente endossou as candidaturas de Seridó e Canyons do Sul. Me chamou muitíssimo a atenção, e eu conversei com algumas pessoas envolvidas nesses projetos, o potencial que existe no Brasil, e me chamou muito, me causou bastante também espanto o fato de a gente só ter até hoje um geoparque certificado no âmbito da rede. Então, eu conversei com algumas pessoas dentro do nosso ministério para que faça desse projeto uma das prioridades da Comissão Nacional. Então, eu quis me aproximar, falei com o Fábio do escritório da Unesco para a gente pensar formas conjuntas de tornar mais, digamos assim, de fortalecer as candidaturas brasileiras, né? Nós temos 2 candidaturas em andamento, como você mencionou também no começo, Marcos, a gente endossou a aspiração de outros 2 geoparques brasileiros este ano. Ainda não é uma candidatura formal, mas é uma indicação que a gente faz e que eu acho que já vai preparando o terreno, né, para uma discussão futura. É claro que quando houver um novo ciclo, nós vamos ter que, de novo, olhar as candidaturas, e se houver um número maior de candidaturas do que o número de vagas, nós vamos ter que nos organizar, né, eventualmente levar um processo seletivo, mas eu acho que o que eu estou vendo hoje e acompanhando a programação do seminário me mostra que existe já um elevado grau de articulação entre os próprios geoparques aspirantes, o que é uma notícia excelente,
E quando eu percebi que havia necessidade de impulsionar esse assunto, uma das ideias que a gente teve antes do contexto hoje de pandemia que a gente enfrenta, era justamente que a gente organizasse também no Itamaraty um diálogo com os geoparques. Então eu fiquei muito feliz quando eu tomei conhecimento do seminário, porque a gente teve uma ideia parecida no passado, que seria convocar os geoparques, as instâncias, a Sociedade de Geologia, de Geoparques, né, a rede, enfim, conversar com todos os atores relevantes para começar justamente a pensar uma metodologia que fosse nos permitir explorar ao máximo esse potencial. Né? Nós sabemos que ao longo do processo de avaliação, a Unesco vai mandar missões ao Brasil. É minha intenção, dentro do possível, que a gente acompanhe como governo essas missões, né? A gente vai ter que ver isso do ponto de vista administrativo burocrático, se é possível, mas a minha intenção como representante da Comissão Nacional, é que a gente consiga acompanhar, para demonstrar para a Unesco que o governo se engajou nessa matéria e que nós queremos emprestar o nosso apoio às candidaturas que vão ser finalmente endossadas, né? E em todos os ciclos. Nós temos uma rede tão importante que eu vejo nessa rica programação que vocês conseguiram montar, o que significa que nós vamos ter candidaturas para todos os ciclos que vierem num prazo razoável, se quisermos, né, se a gente se organizar para isso. Né, nós teremos condições de realmente conseguir transformar, mudar o patamar de inserção dos geoparques na agenda da Unesco. Realmente é um pouco inconcebível que um país da extensão territorial, da complexidade que tem o Brasil, da capacidade de promover o desenvolvimento sustentável dos diferentes territórios, né, que nós sabemos que nós temos, enfim, do patrimônio geológico, natural, é inconcebível, na minha opinião, que a gente tenha algo menos do que uma rede robusta, reconhecida, que possa atrair os frutos dessa organização do trabalho de vocês. Então, vocês são usuários desse serviço, eu quero estar à disposição para prestá-lo da melhor maneira possível, para me aproximar. Eu acho que todas as iniciativas de articulação da rede, de organização, em que a gente possa pensar juntos uma sequência de ações, né, para promover as candidaturas brasileiras, essa cooperação é absolutamente fundamental. Então, para mim, o convite que vocês me fizeram hoje para participar é uma excelente oportunidade. Eu não queria desperdiçar de maneira nenhuma. Eu queria dizer aqui para vocês publicamente, para que nos procurem na comissão. Se houver a ideia de constituir um Comitê Nacional de Geoparques, nós podemos ajudar a analisar isso do ponto de vista burocrático, político, como que se organiza. É claro que a gente tem que trabalhar com dois eixos. Eu, pelo menos, tenho visto assim, né? Eu trabalho com dois eixos. Um é um eixo do que nós temos que pensar de médio e longo prazo, né, para aprimorar os processos. Então, daí vem uma ideia de ter no futuro, a gente poder apresentar um projeto de comissão nacional com uma estrutura interministerial mais permanente, mas isso é um plano que eu chamo de aspiracional, é o nosso planejamento de médio e longo prazo, não depende da minha esfera, depende da articulação de distintos órgãos do governo federal. Há um outro eixo que eu chamo mais de pragmático, que é o que nós temos que fazer no futuro imediato, né, organizarmos-nos para podermos aceder com maior legitimidade e maior potencial possível de sermos escolhidos, sermos referendados, certificados na rede Unesco de Geoparques. Isso implica, a meu ver, a gente já, independente da estrutura, de que se vai haver ou não no futuro um Comitê Nacional de Geoparques, nós estreitarmos os laços, né? A comissão tem total condição de se abrir para acolher uma organização horizontal, ou seja, autônoma dos geoparques, né? Se chegar para nós um resultado de um diálogo, a gente pode até ajudar a organizar esse diálogo, quando as condições estiverem mais favoráveis, naturalmente, mas para que a gente já tenha um nível de organização interna, e eu acho que isso também vai pesar a favor das candidaturas quando chegar o momento da Unesco avaliar, mas que nós já tenhamos uma comunidade de geoparques organizada, tenha consciência de quem são os atores que estão mais avançados no processo, né, em direção a um processo de certificação, e para que os benefícios também sejam repartidos. Eu acho, estou convencido, tendo conversado com muitas pessoas sobre esse assunto, que quanto mais a gente conseguir reunir uma massa crítica de geoparques no Brasil, independente do ritmo de certificação, de quem serão os geoparques que vão estar certificados, a rede como um todo vai ganhar. Né? Ou seja, eu vejo uma necessidade de acúmulo. Ou seja, quanto a gente tem que se esforçar para promover uns aos outros, né, e a rede como um todo, as articulações, porque naturalmente isso vai atrair maior atenção, maior visibilidade, mesmo pensando do ponto de vista dos serviços possíveis, cooperação internacional, turismo, tudo que gira em torno da economia sustentável, eu acho que vai, obviamente do interesse científico, enfim,
de pesquisa, tudo isso tende, né, quanto mais forte a rede, mais nós vamos ser capazes de colher os benefícios dessas articulações. Então, para terminar muito sucintamente, hoje é isso, eu sou o secretário-geral interino da comissão, vamos chamar assim, porque o nosso arranjo ainda, ele, como eu disse, ele é um arranjo que, enfim, nós estamos inscritos junto à Unesco como Comissão Nacional, a minha divisão. Claro que eu faço parte de uma estrutura, o Ministério das Relações Exteriores, que tem seu próprio funcionamento, então as decisões da comissão, elas são referendadas, né, pelo âmbito do Ministério das Relações Exteriores, mas nós temos a clara orientação de fazer todos os processos primar pela transparência, pela consulta mais ampla possível. Então hoje eu já lanço essa ponte em relação a todos os atores envolvidos na comunidade de geoparques no Brasil, para que a gente estabeleça um diálogo muito estreito, de muita cooperação, porque isso vai adicionar, vai abrir maior legitimidade, transparência, digamos, força mesmo, né, às futuras candidaturas que a comissão vier a endossar. Então, esse processo de endosso, ele é um processo que, em cada caso, a gente estuda quais são os requisitos, convoca os atores competentes, né, para nos dar a assessoria técnica necessária, e fazemos questão de conduzir os processos de maneira mais transparente possível, né. Eu vou dar alguns exemplos do que nós fizemos só no passado recente. A Nicole Facuri, que está aqui, me ajudou em diversos desses processos. Enfim, nós fizemos processo de seleção de cidades brasileiras para a rede de cidades criativas da Unesco, também foi bastante complexo, tivemos um grande número de candidaturas, são cidades que estão desenvolvendo projetos de desenvolvimento sustentável também na área da economia criativa, projetos complexos, né, envolvem articulação de setor privado com uma série de instituições no nível municipal, universidades, enfim, e você tem um número muito limitado de vagas, eram 4 vagas, né, por ciclo, para essa rede de cidades criativas, e a gente tem que, enfim, analisar no ano passado foram 16 candidaturas, né, para dar um exemplo de como a comissão enfrenta complexidades nesses processos. É difícil, às vezes, para nós enxergarmos quais são os critérios e as forças de cada candidatura e tentar chegar a uma conclusão que não é para favorecer nenhuma entidade específica, mas é para aumentar o potencial de atores brasileiros, candidaturas brasileiras serem bem-sucedidas na seleção que a Unesco vai fazer. Então, nós temos que nos aproximarmos dos critérios técnicos da Unesco e também conseguir nos articularmos internamente para mostrar o que as candidaturas brasileiras têm de força, de aspectos positivos, né, em todos os âmbitos. Eu acho que com o Geoparques não será diferente. É claro que aí existe requisitos técnicos que são mais exigentes. Fizemos isso também com projetos para o Fundo Internacional da Diversidade Cultural, que é um fundo estabelecido por uma convenção de 2003. Os projetos também a gente recebe uma quantidade muito grande de projetos excelentes, são atividades desenvolvidas por organizações não governamentais ou mesmo entidades públicas, universidades e fundações. É uma janela para o potencial que esse setor no Brasil tem de fomentar desenvolvimento, a cultura como um fator-chave de desenvolvimento sustentável, né? Mas para a Comissão Nacional é sempre muito difícil, de novo, a gente se reunir, convocar os especialistas no âmbito do governo federal que tem aportes técnicos a fazer, para poder chegar a um processo seletivo transparente e legítimo. Mas nós temos aprendido muito com esses processos, com a complexidade que eles envolvem, e eu acho que hoje a gente está numa posição bastante mais bem informada para levar adiante esse mandato. Enfim, contar com a colaboração de vocês e com a existência de uma rede brasileira muito bem articulada é uma contribuição absolutamente essencial para nós. Então, hoje, eu tenho eu espero ter podido percorrer junto com vocês um pouco da realidade da Comissão Nacional, do que ela faz e do que nós estamos buscando fazer, e, ao mesmo tempo, para mim é uma oportunidade única de entrar em contato de maneira mais próxima com o trabalho, com esse desejo de articulação, e me colocar à disposição de vocês para a gente continuar esse diálogo, inclusive nos aproximando da esfera da comissão. Quem sabe no futuro a gente possa fazer outras edições do diálogo em que a gente também participa fornecendo um espaço, né, convocando talvez outros atores que hoje não tenham podido participar. Enfim, a ideia é dar continuidade, dar abertura e fomentar esse trabalho de articulação tão importante, que no fundo vai reverter lá na frente em benefício
nosso, né, do Brasil, da comissão, vai facilitar muito o trabalho da comissão e vai, sem dúvida nenhuma, enriquecer o processo que eu acredito que nós vamos ter por um longo tempo, né, de candidaturas muito sólidas, muito bem concebidas para a rede de geoparques. Então, parabéns, Marcos, todos os organizadores. Eu menciono o Marcos porque foi a pessoa que entrou em contato comigo mais direto, mas todos os organizadores, participantes. O trabalho de vocês, eu espero que muito em breve a gente consiga ver os resultados concretos nesse nível que é o da certificação pela Unesco, que eu acho que é fundamental mesmo, porque vai atrair visibilidade, vai atrair oportunidades, né, que vão reverter em favor das questões de preservação, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento científico, né, de conhecimento e de manejo sustentável dos territórios. Muito obrigado. Ô, Ricardo, nós aqui que agradecemos, suas palavras foram muito esclarecedoras, né? Muitos que aqui estão presentes, são mais de 100 pessoas que nesse momento estão ao vivo no YouTube, com certeza um número bem maior, junto ao Facebook, escutaram você e estão percebendo o quão a Comissão Nacional da Unesco está engajada, né? E que, dentre várias atribuições, chega mais uma nova, né, que está ligada diretamente ao Programa Internacional de Geoparques da Unesco. Mas é muito confortável a gente escutar essas palavras e saber que a gente tem na comissão essa oportunidade, né, de estar sempre dialogando e buscando o benefício para todos, mas seguindo os critérios e as atribuições que a própria Unesco coloca dentro do Programa Internacional de Geociências e Geoparques. Então, Ricardo, em nome da comissão, né, de geoparques da Sociedade Brasileira de Geologia, que tem dentre os objetivos difundir essa temática a nível nacional, nós deixamos o nosso agradecimento, né, e aí lhe informo que fique à vontade com a sua outra reunião em paralelo, porque eu acho que às 11h40, mais ou menos, a gente regressa com as perguntas, que a gente vai ter outros colegas que irão falar, então você pode ficar à vontade, quando for mais ou menos esse horário, tendo perguntas para você, a gente vai repassar e a gente vai continuar o debate. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Marcos e Marilda. Muito obrigadíssimo. Eu vou pedir licença para... Espera você na volta. Tá? Boa reunião. Eu vou pedir licença, brigadíssimo por essa... Eu não queria deixar de fazer essa conversa com vocês, porque justamente para poder agradecer e tudo, então eu vou sair rapidinho. Se eu conseguir voltar às 11h40, eu volto. Mas qualquer dúvida que eu não consiga esclarecer, nós estamos em contato, né, Marcos? Então eu peço que você me envie, a gente vai fazer o possível para responder, se eu não conseguir voltar mais tarde, mas o contato estabelecido, a relação com a Sociedade Brasileira de Geologia está estabelecida e nós estamos completamente abertos a receber todos as provocações, os inputs, como a gente diz, de todos os atores envolvidos no excelente trabalho que vocês desenvolvem. Então, parabéns e nos vemos em breve. Com certeza. Forte abraço, meu amigo, e boa continuidade de trabalho.